Queridos alunos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês na nossa unidade curricular de comunicação organizacional e corporativa. Eu quero agradecer a todos vocês pelas palavras, pelas mensagens que vocês têm utilizado na ferramenta Fale com o Professor. Continuem mandando suas dúvidas, suas sugestões, que elas são sempre muito positivas e aprimoram cada vez mais o nosso trabalho. Eu agradeço essas mensagens que nos estimulam a aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho, né? Gostaria de parabenizar vocês pelas atividades desenvolvidas. Tenho percebido pelas respostas que muitos, aliás, a imensa maioria, tem compreendido aquilo que nós estamos propondo na sala de aula, né? E fico muito feliz com as devolutivas, com o trabalho escrito que vocês têm nos apresentado. Continue assim. E gostaria de chamar a atenção de vocês no sentido da língua portuguesa, né? Da clareza. Muitos de vocês têm uma escrita muito clara e objetiva, e isso é muito bom, principalmente nas ações do jornalista. Essa questão da clareza, da objetividade, que eu chamei a atenção de vocês agora, tem tudo a ver com o tema que nós vamos abordar hoje, que é comunicação interpessoal e comunicação assertiva, né? O que é isso, né? O que são essas duas figuras? O que elas têm a ver com os nossos estudos dentro da nossa unidade curricular, não é? Assim, gente, eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada no material que eu disponibilizei para vocês no AVA, né, de acompanhamento às nossas aulas, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais nas nossas discussões. E a primeira pergunta no começo dessa aula seria a seguinte: o que é comunicação interpessoal, né? O que é isso? Como que ela ocorre? Qual a importância dela? E nós podemos definir a comunicação interpessoal como um método de comunicação que promove troca de informações entre duas ou mais pessoas. Ou seja, ela é permeada por uma figura denominada de interpessoalidade. Sai da minha pessoa e passa a atingir um segundo, um terceiro, uma quarta pessoa envolvida no processo de comunicação. Não é? Embora nós tenhamos convicção, né? Sabemos que cada pessoa que passamos a considerar como um interlocutor, ele troca informações baseadas no repertório cultural, na formação educacional, nas vivências, nas emoções. Ou seja, o processo comunicativo ele só é alcançado e alcança a sua plenitude exatamente pela troca. Pessoas com formações diferenciadas, pessoas com bagagens diferenciadas, com vivências e emoções diferenciadas. A riqueza do processo comunicativo está exatamente nessa troca. E essa ferramenta ela é fundamental no aprofundamento do processo de comunicação interpessoal. Nesse sentido, nós podemos partir para a segunda definição. O que vem a ser uma comunicação assertiva, né? Quando a gente fala na questão da assertividade, ela consiste em uma estratégia que vai revelar uma maturidade e uma autoestima de uma determinada pessoa, onde essa pessoa ela vai defender suas convicções sem ofender e sem submeter as outras pessoas. Ou seja, aquele que vai se comunicar de forma assertiva, ele tem domínio daquilo que ele fala. Né? Se ele for interpelado por alguém, por uma terceira pessoa, essa pessoa, esse indivíduo, ele vai conseguir dar respostas claras, objetivas para esse indivíduo que o interpelou. Não é isso? A assertividade está exatamente na clareza, na objetividade, na transparência, na honestidade, né? No processo de comunicação. E isso é perfeitamente reconhecido, né? Basta ver vocês. Vocês conseguem ver e observar enquanto ouvintes pessoas que não demonstram segurança, que não são claras, que não são objetivas,
que não são até mesmo honestas no processo comunicativo, né? A gente consegue perceber. E a assertividade, ela é uma ferramenta fundamental no mundo corporativo. Eu diria que mais do que o mundo corporativo. A assertividade, ela é uma ferramenta fundamental em qualquer processo de comunicação. Percebam vocês, enquanto futuros jornalistas, né? Olha a necessidade que o jornalista tem e a fundamentalidade, né? É tão fundamental que o jornalista seja assertivo no seu processo comunicativo para que aquele interlocutor ou aqueles que estão ouvindo o jornalista precisam entender e ter clareza nessa informação que foi recebida, né? Essa pessoa que tem assertividade, ela demonstra segurança naquilo que ela fala, o conhecimento, né? É tão complicado e tão triste a gente ouvir pessoas que não demonstram conhecimento e segurança naquilo que eles falam, não é mesmo? E isso é muito interessante. Façam um exercício vocês nos jornais que vocês assistem, principalmente nos jornais que vocês assistem ou ouvem, né? Quando um processo de comunicação do jornalista, do repórter, vamos pensar assim, demonstra segurança naquilo que ele fala. Você vai conseguir dar credibilidade na fala desse indivíduo. Se isso é fundamental no processo do jornalista, imagina também no mundo corporativo, né? As reuniões presididas pelo agente como o agente responsável pelo mundo corporativo, essas reuniões terão credibilidade, né? Agora, é fundamental e é interessante vocês observarem também que nem todas as pessoas conseguem se comunicar com assertividade, né? Porque ela é um direito e não uma obrigação, né? O processo de assertividade ele pode ser trabalhado, ele pode ser melhorado, né? E isso demanda tempo e conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, qual o objetivo da comunicação? O processo de comunicação, ele visa conhecer e administrar as fraquezas, né? Para que essa comunicação assertiva alcance as suas finalidades, o indivíduo, no primeiro momento, ele precisa reconhecer e administrar suas eventuais fraquezas, né? Ele precisa também saber ouvir e escutar. Hoje em dia nós vivemos num momento, principalmente no momento político no Brasil, que as pessoas apenas falam, né? Principalmente as autoridades, elas falam, mas elas não permitem ser ouvidas, né? Ser interpeladas. E aí, aquela comunicação assertiva que deveria da autoridade ser clara e objetiva, ela acaba perdendo a sua finalidade. Por quê? Porque ela não consegue demonstrar credibilidade para os ouvintes, não é mesmo? No processo de comunicação assertivo, o indivíduo também precisa ter conteúdo. Não basta ser uma pessoa rasa, ela precisa ter conhecimento, conteúdo daquilo que ela fala e aquilo que ela propõe, né? E mais, ela precisa entender as necessidades de quem escuta. Às vezes, eu posso estar achando que a minha informação que estou passando para o indivíduo está clara e objetiva, e nem sempre está. E aí eu preciso tentar entender as necessidades desse indivíduo que me escuta, né? Isso é tão fundamental, gente, no mundo dos negócios, porque um ruído nessa comunicação, uma falta ou uma ausência de segurança, de conhecimento daquela informação ou daquele fato, pode prejudicar todo o processo, um processo de negociação ou de destaque nesse mundo corporativo, não é mesmo? Os negócios elaborados ou desenvolvidos pelos líderes, eles precisam ser claros e objetivos, né? Ter valor no mundo corporativo, uma expressãozinha que é muito comum na nossa rotina do dia a dia, que é a segurança. E nesse sentido, nós vamos encontrar alguns perfis de comportamentos que podem e que muitas vezes podem confundir com assertividade, mas não é.
Tá? Então, enquanto a assertividade está na segurança, no saber ouvir, no falar, na clareza, na honestidade, na transparência da informação, nós vamos encontrar alguns outros perfis no mundo corporativo e organizacional que nem sempre são não são assertividade ou que podem ser confundidos com assertividade. E aí a gente precisa saber diferenciar cada um desses perfis, ok? O primeiro perfil que se contrapõe ao perfil assertivo é o perfil agressivo. O que é esse perfil agressivo? Como que ele é feito? Como que ele é desenvolvido, né? O comportamento agressivo tem normalmente origem em pessoas descontroladas, que nem sempre ouvem, aliás, que nunca ouvem o outro, mas elas impõem a sua opinião, seja por ameaça, com medo, mostrando uma falsa impressão de segurança. Enquanto o assertivo ele consegue dialogar de uma forma muito ampla e irrestrita, ele consegue responder as perguntas com segurança e objetividade. O agressivo, o perfil agressivo, ele impõe a sua opinião e não permite a discussão. Ou seja, não tem diálogo, vira um monólogo, não é mesmo? O perfil agressivo ele jamais vai permitir ouvir a opinião do terceiro, da segunda pessoa, do seu interlocutor. Ele vai impor a sua opinião em detrimento do outro, tá? Nós vamos encontrar também um segundo perfil, que é o perfil passivo, né? Que é totalmente contrário do assertivo e do agressivo. Esse perfil passivo, ele é caracterizado pela baixa estima, né? A autoestima baixa, né? Essa baixa estima que muitas vezes confere um perfil a estes indivíduos passivos. Esses passivos, normalmente, eles têm pouca importância ou não sabem se fazer ouvir. Ele muitas vezes vai tentar colocar a sua opinião e o outro indivíduo que está dialogando com ele acaba de alguma forma não impondo necessariamente, mas engolindo a opinião desse indivíduo passivo. Por quê? Porque ele simplesmente ele não sabe expor a sua opinião, nem por falta de conhecimento, mas por falta mesmo de autoestima. Ele não tem uma autoestima elevada que permita dialogar com o outro. Ele sempre vai achar, ele pode ter domínio do conteúdo, mas ele vai achar que ele não tem credibilidade, que ele não consegue dialogar com o outro. Então percebam três perfis diferentes. O assertivo, que ele comunica, dialoga, conversa, interage de forma honesta e transparente. O agressivo, que impõe a sua opinião. E o passivo, que dá a sua opinião, mas ele não consegue sustentar a sua opinião. Por falta de conhecimento? Nem sempre, mas por falta dessa assertividade. Né? E aí, quando eu não consigo expressar a minha opinião, eu acabo sendo engolido e eu não tenho a assertividade. Olha que perigo, né? Nesses três perfis. Imagina o jornalista que é assertivo, um jornalista agressivo e um jornalista com perfil passivo. Olha só a dificuldade no processo de comunicação, não é mesmo? Nós vamos encontrar ainda um quarto perfil, que é o perfil manipulador. Olha que coisa mais preocupante. O que consiste em ter um perfil, como que é o perfil do manipulador? Ele consiste em dar a entender que satisfazemos os outros e as necessidades deles, mas apenas o fazemos para satisfazer a nossa necessidade. O manipulador, normalmente, ele vai concordar com você porque ele quer acabar a discussão, né? Ou ele vai utilizar de um subterfúgio fora do diálogo para manipular aquilo que você dialogou com ele. Ele consegue distorcer o fato, né? Ele não dá a credibilidade, a idoneidade do fato, porque ele simplesmente distorce esse fato, não é? Aqui, muitas vezes, o manipulador ele se confunde com a agressividade. Mas qual é a diferença que vai ter do agressivo para o manipulador?
O manipulador ele não vai entrar em confronto direto com o indivíduo, diferente do agressivo, que ele entra em confronto, né? Mas o manipulador, no primeiro momento, ele vai concordar com você para agradar você, mas depois ele vai distorcer aquela opinião. São pessoas com perfis manipuladoras, aquelas que não, muitas vezes, elas não passam segurança na sua fala, ou passam uma falsa impressão de segurança porque elas interpretaram o fato ou expuseram o fato da forma que melhor as beneficiou. Né? Então são informações que muitas vezes elas não gozam de credibilidade que se espera, principalmente no mundo corporativo, mas também no mundo do jornalismo, na visão do próprio jornalista. Né? A manipulação da informação. Isso no mundo do jornalismo a gente encontra diversas pessoas com esses perfis manipuladores, com os outros perfis também, mas muitos com perfil manipulador, né? Esse perfil assertivo que nós iniciamos a nossa discussão aqui na aula hoje, ele para ser alcançado, eu preciso ser direto, honesto, respeitoso, permitir a construção da comunicação de forma dialogada. Então ela não agride, ela não manipula e ela não, de alguma forma, ela não é passiva, mas eu consigo dialogar, transitar com essas pessoas, expondo uma opinião, conhecendo o fato e mais do que isso, respeitando a pessoa com a qual eu estou dialogando. E essa palavrinha, não é, pessoal? O respeito é algo que está em falta hoje em dia, não é? A gente se assusta muitas vezes com as colocações que encontramos no mundo da comunicação, no mundo empresarial principalmente, em que a palavra respeito ela é deixada de lado em detrimento de opiniões pessoais ou de posturas pessoais de determinados indivíduos. Então precisamos ficar atentos a essa informação ou essas discussões, não é? E aí eu pergunto para vocês, essa caracterização do perfil de comunicação assertivo, como que ela é feita, né? Como que ela é observada? De uma forma global, a assertividade ela favorece a comunicação interpessoal, porque ela possibilita proximidade, ou seja, as pessoas elas ficam próximas, né? Elas conseguem se fazer enxergar e ser entendidas pela proximidade, não é? Quando eu consigo manter um diálogo, exatamente pense na questão do diálogo. O diálogo ele só é favorável quando há uma proximidade, uma aproximação entre as pessoas, não é mesmo? Ele vai também demonstrar, o perfil assertivo, uma autoconfiança e o respeito próprio, né? Tanto a ele como também ao terceiro, né? Eu consigo respeitar o outro, eu consigo dialogar por conta da confiança que eu tenho no meu posicionamento. Ser assertivo não significa que eu vou mudar meu posicionamento, não. Eu posso mudar o meu posicionamento. E a pessoa assertiva, quando ela muda o seu posicionamento, ela expõe tal fato com clareza. Olha, ora eu pensava assim. No entanto, a partir de agora, eu estudei, observei determinado fato e estou vendo da seguinte forma, justificando essa mudança de comportamento. Não é? O assertivo é isso, do tamanho a segurança que ele tem. Não é? Via de regra, essas pessoas que têm um comportamento assertivo, elas têm reações muito positivas com relação aos outros. Né? Quem ouve uma pessoa assertiva, via de regra, passa a respeitar e admirar essas pessoas. Né? Por quê? Porque ela respeita. Porque ela demonstra conhecimento daquilo que ela fala. Né? Ela, muitas vezes, ela consegue, pela sua postura assertiva, diminuir as ansiedades, né, em determinadas situações sociais. Elas conseguem estabelecer diálogo em momentos de confusão ou de divergências. Né? Elas conseguem expor as informações de forma tão clara que eventuais conflitos eles são deixados de lado.
exatamente pela posição assertiva desses indivíduos. E aí, dando continuidade nesses perfis, existem alguns elementos no processo de comunicação assertiva que precisam ser observados, né? Aliás, são elementos que vocês já estudaram em outras oportunidades. O emissor, né? Conhecer quem é o emissor. O emissor definido como aquele que inicia o processo de comunicação. A codificação, né, que é a tradução da informação, né, através de símbolos, seja a própria fala, seja a questão da grafia, né, pela escrita, é um elemento que precisa estar muito claro no processo de comunicação assertiva. A mensagem, né, a mensagem ela precisa ser passada para o indivíduo de forma muito clara, né? Utilizando sempre um canal que é um meio de comunicação entre o emissor e o receptor, né? Esse receptor, que seria o indivíduo que vai captar esse processo, essa mensagem que está sendo passada, né? E a decodificação, que seria a interpretação ou a tradução da mensagem enviada pelo emissor. O segredo da comunicação assertiva está exatamente nesse processo de decodificação. A mensagem ela é falada e emitida com uma clareza tão absoluta e segura que não vai existir dificuldade daquele que recebe a mensagem em decodificar. Vai ser claro, vai ser objetivo, e esse indivíduo não terá dificuldade nesse processo de comunicação, né? É preciso que, mesmo no processo de comunicação assertiva, que os ruídos eles não confundam aquele receptor. Por quê? Mesmo indivíduos assertivos, se no processo de comunicação existir ruídos, certamente essa mensagem não vai chegar tal qual deveria chegar ao receptor, não é? E mais, né? O processo do feedback também é um elemento muito importante por parte daquele que recebe a mensagem para o aprimoramento da comunicação assertiva. Tá? Por isso que indivíduos assertivos eles são tão bons por conta deles respeitarem os feedbacks. Eles ouvem os feedbacks e a partir dessa ouvida ou oitiva, esse indivíduo ele consegue aprimorar o processo comunicativo. Não é? Existem também algumas caracterizações no processo de comunicação assertiva que precisam ficar bem claros, né? Eu coloquei para vocês alguns elementos, acho que são 8 ou 9 elementos que estão à disposição de vocês para que vocês possam entender e compreender melhor algumas características, né? Então, vamos expor cada uma delas. Primeiro, assumir uma postura assertiva na comunicação, isto é, ser direto, honesto e respeitoso, permite às pessoas serem mais construtivas na relação que desenvolvem com os outros. É aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco, o respeito, né? No processo de comunicação assertiva, esse respeito é algo e é uma ferramenta fundamental nas discussões corporativas, né? Outro elemento que é fundamental que o autor nos aponta é que ele aumenta a autoconfiança e o respeito próprio. Quem é assertivo tem autoconfiança, não tem espaço para inseguranças, né? Para vulnerabilidades, para incertezas, porque ele tem segurança naquilo que ele fala, né? Dentro do processo de comunicação assertiva também vai haver ações positivas dos outros, né? O sentimento de respeito, de admiração é uma das duas características fundamentais no processo de comunicação assertiva. Quem recebe essa informação de tão clara e objetiva passa a admirar e respeitar os indivíduos, né? Por conta da própria característica do processo assertivo, ele vai diminuir ansiedades, não é? Ou seja, aquelas situações de dor de estômago, de medo, de insegurança vão deixar de existir por domínio do conteúdo, por clareza da informação que estou passando ao indivíduo, né? Essa comunicação assertiva, como nós já falamos, ela favorece a comunicação interpessoal, né? Ela permite ainda que haja uma melhor expressão e segurança naquilo que
é passado e é levado ao conhecimento dos indivíduos, né? Então, portanto, a expressão corporal dos indivíduos assertivos, ela é muito tranquila, né? Por conta exatamente da segurança e do domínio que esse indivíduo tem, ok? Alguns elementos que não são interessantes dentro do processo de comunicação assertiva, né? Indivíduos que evitam contato visual, né? Quem é assertivo, ele gosta do contato visual. Ele olha no processo de comunicação nos olhos do indivíduo. Ele não tem o que temer, né? Precisa também para passar para essa fase do processo assertivo que deixamos de lado inseguranças, né, o medo, que muitas vezes é externado no processo de comunicação quando o indivíduo não se comunica, ou ele fala, ou ele é quieto, ou ele fala muito pouco, quando a voz sai trêmula, né, com uma fala muitas vezes confusa ou com atitudes defensivas, o indivíduo ele não consegue dialogar de forma clara e profunda naquilo que ele se propõe, ele fala de uma forma muito superficial, né? E a própria postura do indivíduo, né? Esses indivíduos que não são assertivos, eles têm uma postura mais quieta, mais introspectiva no processo de comunicação, tá? E aí a gente passa a expor para vocês quais seriam as vantagens do perfil assertivo. Qual é a vantagem de ter um perfil assertivo e não agressivo e não passivo ou não manipulador? Quais são as vantagens, né? Primeiro, indivíduos assertivos, eles conseguem lidar com confrontos com mais facilidade e satisfação. Portanto, eles sentem-se menos estressados. São indivíduos que conseguem mediar processos de conflito, por isso dá segurança desses indivíduos, né? Eles adquirem maior confiança. Se ele é seguro, ele passa confiança para os indivíduos que estão ouvindo esses comunicadores, né? Eles agem com mais tato, ou seja, com mais sem ser afoito, com mais cuidado, com mais respeito, né? É uma das características e uma vantagem deste perfil assertivo. Eles melhoram muitas vezes a sua imagem e a sua credibilidade. Eles passam credibilidade e, portanto, há uma melhoria na sua postura, né? A gente consegue muito perceber isso em indivíduos que têm um discurso no primeiro momento agressivo e depois ele passa a agir com mais cuidado, informando, dando sua opinião, mas com mais cuidado. Esses indivíduos, eles acabam de alguma forma melhorando a sua credibilidade, ok? Eles expressam seu desacordo de modo convincente sem prejudicar o relacionamento. Ou seja, ele passa uma opinião, mas sem milindres, né? Eu não deixo de ter inimizade com o outro porque ele tem uma opinião diferente da minha, mas eu consigo manter uma relação com esse indivíduo mesmo com opiniões antagônicas. Sabe por quê? Porque há o respeito nesse elemento, né? Esses indivíduos assertivos, uma das vantagens primordiais, principalmente no mundo corporativo, é que eles resistem a tentativas de manipulação, de ameaça, de chantagem, principalmente a chantagem emocional ou de bajulação. Quem nunca viu isso, né? Ah, como você é lindo, como você fala bem, como você. Ou eu estou muito doente, ou porque eu sou muito fraco. Os indivíduos assertivos, eles não deixam essas emoções, esses fatos, modificarem a sua opinião. Eles, via de regra, estão dispostos a ajudar os outros, mas mantendo sempre as suas convicções e suas opiniões. Tá? E, via de regra, são indivíduos que sentem-se melhor e fazem com que os outros também se sintam melhor. Né? Por quê, gente? Por conta do ouvir, do respeitar. São ferramentas e são palavras que são fundamentais dentro desse processo de comunicação, né? Quais são as barreiras que, em via de regra, a gente encontra no processo de comunicação e principalmente que o indivíduo assertivo vai observar, né? Primeiro, são dois tipos de barreiras: as internas verbais e as externas não verbais. São duas barreiras que a gente já discutiu em outras oportunidades, principalmente quando falamos de cultura organizacional. Os indivíduos assertivos, eles também encontram esses tipos de barreiras, né? Sejam na dificuldade das pessoas
comunicar, dialogar com eles, ou até mesmo na escrita, né? Por conta do indivíduo se tornar muitas vezes prolixo nas suas falas, né? Essas barreiras internas verbais, elas podem decorrer, por exemplo, da dificuldade das linguagens, né, do uso de palavras ambíguas, por conta também de algumas crenças e valores no mundo corporativo que muitas vezes não são adequadas, né? Pelas próprias inibições, medos dos indivíduos que estão comunicando com eles, né? E muitas vezes essas pessoas elas não conseguem distinguir opiniões de fatos, né? Então é uma barreira muito grande, às vezes, com o diálogo com as pessoas assertivas, né? Ele vai dialogar sobre um determinado fato e aquele que está dialogando não consegue muitas vezes é, diferenciar o que é uma opinião pessoal de um fato concreto, né? Então poderia ser uma das dificuldades internas ou barreiras internas e verbais. Já as barreiras externas e não verbais, elas podem decorrer, por exemplo, com a separação e pela distância, né? São indivíduos que muitas vezes ouvem um terceiro falar e aí ele leva essa informação para o indivíduo assertivo. E aí pode gerar uma dificuldade de comunicação, né? Então, a necessidade da clareza e da transparência, ela não é alcançada exatamente por conta dessas dificuldades. Ok, pessoal? Pensem nesses perfis que nós discutimos hoje, que nós falamos um pouquinho, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, mande suas dúvidas, sugestões pelo canal Fale com o Professor, que está lá no AVA à disposição de vocês. Gosto muito das falas que vocês pontuam no canal. Continuem mandando. Parabéns pelos trabalhos que vocês têm desenvolvido, né? E além da atividade que eu vou disponibilizar para vocês, eu gostaria que vocês pensassem hoje: que tipo de indivíduo eu sou no processo comunicativo? Será que eu sou assertivo? Será que eu sou agressivo? Será que eu sou manipulador? Ou será que eu sou passivo? Vamos pensar nesses 4 perfis e procure identificar aquilo que você é. Mande sua opinião para mim lá no canal Fale com o Professor. Quero ouvir e compartilhar e dialogar com vocês essa opinião. Um grande abraço para vocês, queridos alunos. Deus os abençoe, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tudo de bom.